Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar de vampirismo energético. Eu estou com o Maurício Ono e ele vai contar um pouquinho para a gente sobre isso. Maurício, antes da gente... Primeiro, obrigada por me receber. Eu fiquei muito feliz de você ter aceitado o convite. Tá? Mas antes da gente começar, eu li bastante a seu respeito. Eu vi que você foi para vários lugares para estudar. Teve na Mongólia, na Índia, no Tibete. Essa busca, eu queria que você falasse um pouquinho de você, porque eu sei que tem muita coisa para falar para o pessoal conhecer quem é o Maurício. Legal. Então, Joana, o meu nome é Maurício Ono, para quem não me conhece. E eu sou formado em medicina tradicional chinesa, né, coreana e japonesa. A parte da japonesa já puxei ali a questão do meu avô, meu pai, eles são formados também na questão da massagem, da acupuntura. Mas é uma coisa que eu não gostaria, lá atrás eu não queria trabalhar com isso. Como a gente estava num bate-papo antes daqui, eu falei, era uma coisa que eu não buscava muito isso, né. Então o que acabou acontecendo é que eu dava aula de karatê, né. Nos primórdios lá atrás, primeiro era com computação, informática, mas depois eu fui para aula de karatê. Mas aí a vida acabou me levando para essa questão das terapias, né? Assim, foi me empurrando, né? Não tem como fugir. Vai jogando para lá. Você pode fugir a vida inteira, uma hora você vai parar ali. Eu sei bem o que é isso. E aí a questão foi só do jogar, do empurrar, e aí a minha intenção de início era só tratar as pessoas com dores. Eu queria pegar as pessoas estrupiadas, mexer, quebrar ele todinho, arrumar, e ponto pode ir. Só que a vida foi me levando a pesquisar e saber mais, porque eu comecei a pegar muito pessoas mais com problemas mentais, emocionais, energéticos, espirituais, que eram coisas que eu não queria atuar muito, né? Uma coisa que eu fugia, eu queria só tratar a questão do físico ali. Mas como foi uma coisa que foi muito me cobrando a vida, o universo, foi me mostrando essa questão que eu precisava ajudar as pessoas nisso também, eu comecei a buscar ferramentas para que eu pudesse chegar a esse caminho. Como eu tinha lá de trás, né, como a gente estava conversando, que eu já tinha lá de trás essas questões espirituais, essas questões da minha sensibilidade energética, e eu sofria por causa disso, e por isso acho que a gente até acaba ignorando para tentar excluir essa parte da nossa vida. Então eu tive que aprender a lidar com isso, né, e com esse aprender a lidar com isso, eu também comecei a poder ajudar as pessoas. Aí, obviamente, nessa minha necessidade, nessa minha ânsia da busca, eu comecei a querer estudar mais outras coisas. Então, eu acabei estudando também radiestesia, radiônica, apometria, terapias quânticas. E aí eu comecei a ter a necessidade de querer saber mais profundo as coisas. Daí eu falei, bom, o melhor jeito para a gente descobrir mais profundo as coisas é indo direto na origem. E aí foi quando eu comecei a ir para a Mongólia, fui para o Tibete, fui para a Sibéria, fui para a Ucrânia, alguns lugares da Rússia, né, e alguns outros países lá do Oriente. Todos para estudar? Todos para estudar e em busca do desenvolvimento também, né? Porque você vai para um lugar tão mágico desse e você também procura esse seu autodesenvolvimento. Eu admiro bastante isso, Maurício, porque hoje a gente vê que a gente está vivendo uma época que a depressão, a ansiedade é muito forte. As pessoas estão totalmente perdidas. E com isso a gente está tendo um boom de terapeutas que não são preparados. Sim. Né? A gente vê que a pessoa faz um curso aí de um dia e sai querendo tratar pessoas. Então eu fico muito feliz quando eu encontro uma pessoa que foi atrás de... Primeiro se entender, porque eu acho que o tratamento começa em si mesmo. Exatamente. Então, se você não se tratar, você não tem como tratar o outro. Hoje, eu sei que você tem... Eu poderia fazer 1000 entrevistas com você. Imagina. Eu vi reiki, apometria, é muita coisa. Mas hoje a gente vai falar de vampirismo energético. Isso. O que é? Então, porque o que acaba acontecendo? O vampirismo energético... como você bem falou, hoje em dia é uma coisa muito falada aqui no Brasil, né? Só que a gente tem que entender que tem um processinho, às vezes, de uma interpretação meio diferente. Eu sempre brinco, né? As coisas que eu trouxe lá do Oriente, às vezes acabam sendo um pouquinho diferente daqui do Ocidente.
Te falo isso porque até, como a gente estava falando antes de ir para o Oriente, eu dava cursos, várias palestras e várias coisas sobre as questões dos chakras, vampirismo, tratamento energético, tratamento espiritual. E quando eu cheguei lá no Oriente, eu vi que era bem diferente em muitas coisas, né? Que foi aquela história que eu falei que a primeira coisa que eles me indicaram era um professor em relação para estudar sobre chakras e falar, você sabe sobre os chakras? Eu falei, claro que eu sei, né? E aí ele falou assim pra mim, então você sabe isso, isso, isso? Eu falei, não, isso, não desse jeito, isso, também não. Eu virei por ele e falei, vamos começar do início que é mais fácil, né? E aí, o que acaba acontecendo? A gente tem que entender, vamos falar um pouquinho da origem do vampirismo energético, né? A gente tem que entender primeiro a questão da energia. E aqui, as pessoas, infelizmente, em algum momento, eles mistificaram a energia. Então, eles colocaram a energia associada à parte espiritual, essa questão da energia... diabólica. Exatamente. Então, eles colocaram a energia de um jeito que, às vezes, não é real. Porque quando a gente fala de energia, a gente tem que entender. Energia, pronto, e acabou. Né? E quando eu falo da energia, a energia do seu corpo, a energia que você transmite, a energia que você traz para você. Então, todo um processo energético está envolvido em relação à energia. Uma vez eu atendi um médico aqui, e ele falou, Maurício, eu não acredito nessas coisas de energia, tal. E eu estava fazendo acupuntura nele. Eu falei, se eu fizer você sentir a energia agora? Ele falou, impossível. E eu peguei uma agulha, eu falei, aqui tem algum tipo de nervo assim que dá choque? Ele falou, não. Eu apliquei a agulha nele e ele deu um pulo, né? Tomou um choque. Ele falou, nossa, o que é isso? Eu falei, energia. Isso é aqui. Você sentiu agora a sua energia. Né? Então, quando a gente fala de energia, a gente tem que falar algo real. Né? Alguma coisa, a gente tem que tirar um pouco esse misticismo. Então, quando eu falo de energia para você, aquelas coisas... Às vezes as pessoas falam, eu rezo para me proteger, né, energeticamente. Não, porque rezar não tem nada a ver com a sua energia. Então a gente também tem que separar isso. E isso, quando eu dou curso, eu dou palestra, eu mostro fisicamente, através de práticas, como você pode começar a entender e separar isso um pouquinho, que é importante para a gente, né? Então, quando a gente começa a ter a real noção do que é energia, a gente começa a entender como proteger essa energia. Então, aquela coisa que eu brinquei com você, energia, por exemplo, é aquela coisa que você tem uma amiga ou tem um amigo, todo mundo tem, que está com aquele problema, ele chega na sua casa e começa a despejar todas as angústias e lamentações em cima de você, e a pessoa de repente sai e fala, nossa, muito obrigado, estou saindo daqui muito melhor, e a pessoa sai e você está assim, totalmente, né, vampirizado, puxado, por isso várias vezes. Então, isso você perdeu energia. Então, eu sempre gosto de falar para as pessoas que o processo de energia, da vampirização energética, ela acontece em vários níveis, né? E do jeito que você colocou, você vê que, porque quando fala vampirismo, a gente imagina uma pessoa má. E às vezes nem é por maldade, é totalmente inconsciente, ela suga a tua energia. Na verdade, a maioria dos casos, a gente tem que entender que o vampirismo, ele acontece de uma maneira subconsciente, ela não acontece de uma maneira consciente. Por exemplo, uma pessoa que se vampiriza só se lastimando, reclamando da vida, fazendo todo esse processo de amargura, ela nem sabe que ela está vampirizando. Mas de uma certa forma ela está vampirizando. Então, assim, os grandes canais de abertura do vampirismo energético são as nossas questões, os nossos valores emocionais, ou seja, se você tem uma mãe, um pai, um irmão, um marido, uma esposa, que é aquela pessoa que só reclama e você já não está mais com aquele saco para aguentar aquilo e aquilo te incomoda emocionalmente, você abriu a brecha para essa pessoa puxar sua energia. Entendeu? Todo dia a gente passa por isso. Exatamente. E o outro grande fator que a gente deixa também, que a gente deixa ser vampirizado é o julgamento. Tanto é que eu sempre explico para as pessoas, não julguem, porque quando você julga, você está abrindo o seu canal energético para tudo que está de bom aqui em você energeticamente para a pessoa e tudo que está de ruim para a pessoa vir para você. Porque quando você julga, você se coloca o quê? Como parâmetro. Eu estou me colocando na jogada. Quando eu te julgo, eu estou fazendo em cima de uma crença minha. Exatamente. Então, quando acontece essa questão do julgamento, eu me abro energeticamente para isso.
Então, os dois caminhos mais fáceis que a gente, com essa loucura do dia a dia, emoção e julgamento, são os dois caminhos. Eu até brinco com as pessoas, né? Falar, você quer parar de ser vampirizado, é só parar de se envolver emocionalmente com o problema dos outros, né? Assumir esse papel para você e parar de julgar as pessoas. Olha que simples, né? Você fazer isso. Mas acaba, obviamente, uma coisa muito difícil hoje em dia, você não conseguir, né? Não julgar ou... Né, essa questão desse caminho. O conhecimento ele diminui muito o julgamento em você, muito. Sim. Mas dizer que acaba de vez, só que você já percebe, né? Mas vira e mexe, você já se pega apontando o dedo, você fala, opa, e você recolhe de novo. Exatamente. Então, o que acaba acontecendo? A gente tem que entender que, assim, como você bem disse, né? O que eu acho muito legal no Oriente é que ele não separa os corpos, como eu brinco que aqui a gente tem mania de Jack Stripador, né? Ah, meu corpo emocional, meu corpo físico, o meu corpo mental, meu corpo espiritual. Não, lá é entendido assim, que você é um bloco, você é um todo, entendeu? E uma coisa está ligada à outra. Então eles falam que você não consegue evoluir ou crescer se todos estiverem alinhados e de acordo. Então, o caminho mais fácil que eles falam para você se desenvolver e evoluir, seja no seu caminho energético, espiritual, é pelo físico, que é o mais fácil e mais palpável para a gente. E aí entra as práticas energéticas que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, o que acaba acontecendo? A gente tem que entender que a nível dos seus chakras, a nível dos seus níveis, é onde acontece o que? A maior perda de energia que você tem, onde acontece o vampirismo. Então, por exemplo, uma pessoa que é muito violenta, que bate em todo mundo, essa pessoa está vampirizando o que? A questão do Muladhara da pessoa, o que o pessoal chama aqui de básico, né? Então, a partir do momento que eu sou muito violento e começo a bater, à medida que eu bato nas pessoas, eu estou puxando essa energia para mim. Entendeu? Então, você vai falar assim, Maurício, então, lá atrás, hoje em dia é proibido, né? Mas lá atrás, quando a nossa mãe espancava a gente, ela estava vampirizando a gente? Sim. Estava. No nosso nível de Muladhara, sim. Né? Aí você pega, sobe um pouquinho mais, Swadhisthana é o nível que as mulheres sofrem mais. Swadhisthana é o nosso segundo chakra, que fica lá no nosso sacro, no nosso osso sacro. Por que eu falo isso, que as mulheres sofrem mais? Porque ali tá ligado muito, né, como eu falei para você, estar namorada do eu, tá ligado a várias coisas, inclusive a sua energia vital e a sua energia sexual. Então, a energia sexual, vamos entender que eu sempre gosto de deixar isso bem claro, tá, pessoal? A energia sexual, assim, o sexo é só uma gotinha do oceano na energia sexual. A sua energia sexual é a energia criadora, que te dá vida, que dá o fogo da vida, né? E por que as mulheres geralmente sofrem mais? Assédios sexuais, por exemplo, é uma vampirização desse chakra. Entendeu? Então aquela coisa que você passa, que os caras começam, aquelas coisas básicas, você vê assim, naquele momento, se você não tiver bem guardadinha, bem protegidinha, você está perdendo energia por esse chakra. E na questão das mulheres, né? Eu sempre brinco, infelizmente falando, vocês que recebem energia, infelizmente falando, não que vocês recebem energia, infelizmente falando que nós homens vampirizamos as mulheres. O que acontece? Vocês recebem constantemente a energia sexual da Terra por causa da procriação. Toda fêmea na Terra recebe essa energia, nós homens não. Ou a gente recebe bem pouquinho, ou a gente aprende a cultivar, ou a gente vampiriza de vocês. E como a gente vampiriza? Pelo sexo. Tanto é que eu sempre explico, quando tem o sexo, tem esse contato do Swadhisthana, e aí a gente deixa umas larvinhas nessas paredes, e aí o que acaba acontecendo? Você fica me alimentando aí pelo menos pelos próximos 7 anos. Nossa! Aí você fala pra mim, nossa, Maurício, mas eu só conheci o cara uma vez, usei camisinha. Vai alimentar 7 anos. Não importa, entendeu? Tá lá. Infelizmente falando, por isso eu falei infelizmente falando isso. Então, Maurício, meu marido em casa. Não, existe uma questão quando a gente fala sobre a troca do relacionamento. O relacionamento energético existe como ter essa troca e não ter essa vampirização, porque o homem dá a parte dele, a mulher dá a parte dela, e daí tem a troca, e não existe. Agora, esse outro tipo de relacionamento a gente pode falar mais pra frente sobre outros assuntos, né? Que isso dá muito pano pra manga, né? E aí você sobe um pouquinho mais a nível de Manipura, que fica na sua coluna atrás do seu umbigo. A Manipura tá ligada muito à energia da raiva, do grito, do berro. Então aquelas pessoas que berram muito, que briga, que xinga, sabe? Aquele chefe que aquele chefe que ele grita, ditador, que grita, aquele pai que é assim, ele tá vampirizando o quê? Tá tirando a sua energia pelo seu Manipura.
né? Tanto é que eu sempre falo, se você tem uma pessoa que está acostumada a brigar, a discutir, e você não está acostumado a você fazer, não vai discutir com essa pessoa, porque você vai perder energia, porque ela está acostumada com isso, e você não. Entendeu? É um vampiro profissional. É um vampiro profissional. Então isso eu explico muito, por exemplo, quando eu falo em empresas, essas coisas, as pessoas se associam muito, porque tem aquele chefe que nem se falou, ditador, que manda, que grita, que berra, que os caras até tremem pro chefe. Esse cara é um tremendo vampiro. Entendeu? E são coisas às vezes que a gente não pensa, né? E assim, e por isso às vezes você sai impregnado, cansado do trabalho e você não percebe, né? A gente sobe um pouquinho mais, daí a gente chega na Anahata. A Anahata aqui é a região do coração, na parte da coluna lá atrás. E aí ali envolve mais as questões emocionais também, né? Então aquela pessoa que, nossa, eu tenho todo o problema do mundo, só eu tenho um problema. Ou aquela pessoa que gosta de se vitimizar, ou aquela mãe ou aquele pai que só reclama para a filha, para o filho, né? Querendo puxar essa atenção das pessoas. É um vampirismo energético também. Né? Aquela pessoa que é cobradora, sabe? Pô, mas você não me liga nunca. Carente. É carente, tá ligado a esse chakra. É onde você vai perder essa energia, entendeu? Então, esse chakra aqui, ele geralmente nas mulheres, ele é um chakra feminino, né? Tem qualidades femininas esse chakra. Então, ele serviria para essa coisa de compaixão, essa coisa de devoção, de perdão, de amor. Então, tudo aquilo que vem atrás sobre isso, que não convém com isso, que tem essa questão do se vampirizar, se colocar como vítima, né? Tá ligado a esse chakra, você perde essa energia. E aí você subindo um pouquinho mais, você pega o Vishuddha aqui, que tá ligado na nossa coluna aqui atrás, na região da garganta. São aquelas pessoas que você já deve ter conhecido. Sabe aquela pessoa... Eu já conheci todas que você citou até agora. Sabe aquela pessoa, por exemplo, que assim, que ela já pergunta respondendo para você e não deixa você falar? É um vampirismo. Pode ver que quando você fica muito tempo... Eu me policio, mas às vezes eu tenho isso. Eu tô começando a trabalhar isso em mim. É um vampirismo. Você pode perceber, por exemplo, quem aí de casa pode perceber. Uma pessoa começa a falar muito, começa a dar um negócio dentro de você que dá aquele desespero que você já começa a olhar para um lado, olhar para o outro para querer sair. Porque o que acaba acontecendo? Energeticamente, o seu corpo é muito sábio. Ele está percebendo que ali você está perdendo muita energia. Só que isso que a pessoa fica falando muito, você começa o quê? Você começa a falar, putz, eu preciso sair daqui que minha energia está indo embora. É um dos chakras que a gente mais percebe a vampirização, é quando a pessoa fala muito. Entendeu? Que a gente começa a perceber. Então, aqui também está aquela coisa da mentira. Maurício, a pessoa que mente vampiriza? Claro que vampiriza energeticamente. Por exemplo, um vendedor que tem muita lábia, essas coisas, é um vampirismo energético. Ela está querendo o quê? A sua energia, o seu dinheiro, a sua energia, ela quer a sua atenção, ela está puxando a sua energia. Então a gente tem que tomar cuidado com isso também, né? E o último chakra, que é o Ajna, que fica no meio do cérebro, né? Que é o que o pessoal chama de terceiro olho, só que aqui eles falam que o terceiro olho fica no meio da testa, né? Só que o Ajna, na verdade, o chakra do terceiro olho fica bem no meio do cérebro, onde é a pineal. Esse é onde os pais mais castigam os filhos, principalmente quando criança, porque é geralmente o dar muitas ordens e falar, não faz isso, né? Cuidado com esse copo aí que você vai derrubar. Essas coisas. Então, quando você começa a tirar foco, atenção e concentração do seu filho e diminuindo, tipo, quando você fala pro seu filho, não segura isso, ou não corre que você vai cair, ou coisa do tipo, você está vampirizando esse chakra. Quando você também denigra as pessoas moralmente, você está vampirizando esse chakra, né? Então, depois os pais reclamam que os alunos, ou que os filhos estão sem atenção, sem foco, sem concentração. Porque é o chakra que é responsável por isso. Mas mesmo quando você fala não corre que você vai cair, não é um cuidado? Não, criança tem que cair. Óbvio, se não estiver correndo perto do precipício, você tem que tomar os cuidados. Então, a gente tem que tomar cuidado em relação a esses chakras. Óbvio que tem muito mais extensões sobre essas questões energéticas, sobre o vampirismo, mas como estamos falando numa entrevista, para ficar mais sintetizado, para que vocês possam entender em casa.
tá? Mas entenda de uma forma geral assim, ó, eu sempre brinco com as pessoas, o seu corpo em geral é uma empresa, certo? Você recebe um fluxo energético por dia. O universo ele é mão de vaca, eu sempre falo, é o melhor custo-benefício que tem. Ele não vai te dar mais em relação a isso, em relação a sua energia, se você não fizer por merecer. Obviamente, ele é mão de vaca, entre aspas, tá? Então, o seu corpo é entendido como uma empresa. Então, o que ele entende? Olha, o tipo de vida que a Joana tem, ele vai precisar mais 20% dessa energia para o mental dela, 10% para o físico, 5% para o emocional, 10% para o relacionamento, 10% para o financeiro. Ele vai distribuir essa energia no seu corpo. Ah, o Maurício tem uma vida diferente. Manda 10% para o físico dele, que ele faz massagem, faz acupuntura, fica em pé o dia todo, manda mais para lá. E aí ele vai distribuindo. Né? Só que o que acaba acontecendo, isso eu gosto de explicar muito, porque acontece muito o autovampirismo. Então, por exemplo, se você foi 10% para sua mente, só que você fica com um processo mental exacerbado, você vai gastando essa energia, você passou 10%, você chegou a 11%, 12%, 15%, de onde você vai tirar esses outros 5%? De alguma parte do seu corpo. Que é onde você se sente sem força, desanimado, Exatamente. E aí toda a sua... Exatamente. E quando acontece isso, o autovampirismo, isso também é provocado pelo meio externo, mas principalmente pelo meio interno nosso, né, que é o nosso processo. Tanto é que eu sempre brinco, né, com as pessoas, você quer ver um lugar que é muito ruim, você ir shopping. Eu detesto shopping, detesto. É o processo. Eu falo que eu sou uma paulista diferente porque eu não gosto de shopping. Mas olha só, um lugar fechado, onde não rola energia, porque para rolar energia tem que ter ar livre, né? É um lugar fechado, onde tem um monte de loja, um monte de pessoas querendo que você compre. Convencer alguma coisa. E aquela coisa assim, eu quero seu dinheiro, e seu dinheiro é sua energia, isso é muito importante falar, entendeu? Por isso você não tem que ficar gastando também assim, porque é uma forma de você guardar seu dinheiro, a sua energia. Você vai pegando, eles querem sua energia, e aí tem aquela energia daquelas pessoas que queria comprar, mas não tem dinheiro para comprar, fica aquela frustração, aquelas energias de forma... E aí você vai lá todo feliz com a criancinha, seu filho, com o animalzinho, passear que hoje em dia tá na moda. Tá vendo? Eu não sabia explicar por que eu não gostava de shopping. Agora tem sentido. Tanto é a minha necessidade interna mesmo. Eu prefiro, se é para falar para mim, vamos passear no shopping, vamos passear ali no parque, no jardim, que eu me sinto bem melhor. Então. Lugar aberto. Energeticamente é horrível. Tanto é que eu sempre falo, várias pessoas vêm me procurar achando que tem fobia social. E a primeira coisa eu falo, mas é no shopping. A maioria das pessoas falam, a primeira vez que eu senti foi no shopping, né? E aí eu falo, daí eu começo a explicar, daí eu falo, o pé fica fofo, dá tontura, dor de cabeça, dor no olho, essas coisas. Dá. Então não é fobia social, taquicardia, né, aceleração. Não é fobia social, você é muito mais sensível energeticamente, né? Então isso que acaba acontecendo. Então você acaba o quê? Perdendo energia. E lembre-se, toda vez que o seu corpo começar a perder energia, ele é muito sábio, ele vai fazer algum jeito para tentar te tirar da situação. Isso que acaba acontecendo, né? Você vai falando e eu vou trazendo para mim, raciocinando nas minhas coisas pessoais. E como que a gente poderia se proteger disso? Eu já vi que você falou mudando o pensamento, os locais. Então, é legal... Prática simples, assim, justamente, mudar pensamento é muito difícil, porque um professor meu sempre falava isso, eu achava o máximo. Ele falava, como um louco pode querer controlar outro louco. Como o pensamento pode querer controlar, como a mente pode querer controlar a mente. Ele falava, para existir um controlado, tem que ter um controlador. E esse controlador não pode ser o mesmo, né? Então, a primeira coisa que eu sempre falo, práticas respiratórias ajudam no processo mental, é ótimo. Eu sempre falo, por exemplo, uma dica rapidinha para o pessoal que está assistindo e para você. O dia que você tiver com um pensamento muito exacerbado, percebe que narina está aberto, mas passando mais ar. Esquerda ou direita? Maurício, minha narina esquerda está passando mais ar. Fecha e respira pela direita por 3 minutinhos, pelo menos. Você vai perceber que o quê? Sua mente vai começar a clarear. Porque energeticamente, vamos supor, se... Essa energia do pensamento está sendo criada pelo seu lado direito do cérebro, o seu lado esquerdo da sua narina vai estar mais aberto. Se eu fecho a energia, da onde está entrando mais energia para ele,
ele começa a jogar energia mais para esse. Esse começa a perder energia, ele vai perdendo a força. Aí dá um equilíbrio. É super legal, é uma prática simples que você pode fazer, que é bacana, assim, você vê que dá um super resultado, entendeu? Agora, energeticamente falando, eu sempre falo que é importante, pessoal, como eu falei no começo, a parte física é o jeito mais fácil da gente mexer a energia. Né? O processo mais fácil para a gente conseguir trabalhar nosso emocional, nosso mental, a nossa energia, é o físico, que é o mais palpável para a gente, né? Então, quando eu começo a falar para vocês que existem práticas de defesa e proteção energética, não é você ficar mentalizando, não é visualizando, não é estralando o dedinho, nada. São práticas físicas. Existem práticas físicas que trabalham a sua energia. Tanto é que em cima de todos os trabalhos que você perguntou para mim que eu faço, eu sempre falo para as pessoas, eu não preciso que você acredite em nada. Não tem base religiosa nenhuma. Não tem base religiosa. A única coisa que eu peço para a pessoa é uma coisa, que é difícil para o brasileiro, disciplina. Né? Porque eu falo, eu vou te ensinar tal prática, que são exercícios físicos mesmo que você faz, né? Como o Qigong, por exemplo, que mexe em energia. Eu fiz uma entrevista com o Falun Dafa esses dias, eu gostei legal. muito. Então, porque mexe a energia. E tem práticas, por exemplo, você entrou no campo da energia do vampirismo, tem uma prática que a gente fala da expansão dos chakras, que é uma prática energética que você mexe o seu corpo para você expulsar. Mas é impressionante, parece que é aquela sensação que você tava assim, ó, sumiu. Entendeu? Porque entra a questão do não acreditar, porque por mesmo que você não saiba o que está acontecendo, se você faz o gesto físico, ela vai estar acontecendo, porque a energia faz parte do nosso corpo físico. Não depende de você acreditar ou não. Ou eu imaginar, ou a minha intenção. Aqui no Brasil tem muitos negócios, a minha intenção, né? Não precisa de intenção, pessoal. Se você mexe o seu corpo físico e faz da forma correta, não precisa de intenção, não precisa de fé, não precisa nada. Acontece. Entendeu? Isso que eu acho, isso foi uma das coisas que eu mais gostei no Oriente, porque aquela coisa que a gente tava falando, que eu sempre fui muito turrão de pagar para ver. Isso, São Tomé? São Tomé. Isso é uma coisa que eu mais gostei, porque assim, se você faz, funciona, né? Então isso é muito legal. Uma vez eu tava dando um curso e eu cheguei para uma moça que ela tava com vergonha, né? Que às vezes você tem que soltar uns berros, umas coisas assim, né? Óbvio que não é sempre, né? Depende da prática. E eu virei para ela e falei assim, olha, se você não soltar o que você está dentro de você, você não vai conseguir se ajudar. E ela começou a fazer a prática, berrar do jeito que precisava berrar. No meio da prática, assim, tava já no finalzinho, ela saiu correndo pro banheiro. Ela me chamou de canto, depois, Maurício, me instruí. E eu falei assim para ela, isso é ruim e é bom. Porque depende, né? Ela falou, me instruí não tem nenhuma semana. Me instruí de novo. E eu falei, você tava com problema nessa região, assim, assado? Ela falou, tava. Eu falei, então, bacana. Melhorou a sua energia. Tá colocando para fora. Tá colocando para fora, tá liberando. Então, o benefício que traz as práticas energéticas, né? Porque daí a gente tem muitas linhas. No própria medicina chinesa a gente tem o Qigong, o Liangong, né? Tem as práticas de defesa e proteção energética mesmo, que daí eu aprendi com monges Shaolin siberiano, que tem a parte de combate astral, essas coisas, que é uma coisinha mais complexa, mas desse meio que aconteceu, por exemplo, na prática do vampirismo, vamos supor, a gente aprende assim, se a pessoa está te atacando pelo Manipura, qual é outro chakra? Porque a gente tem que entender assim, é que nem um soco. Manipura o umbilical. Tá. Quando a pessoa vem te dar um soco, toda a intenção e toda a força dele, toda a concentração dele está no soco, né? Toda a parte do corpo dele está desguarnecida. Qualquer outra parte que eu bater nele vai estar desguarnecida. Num processo energético, se a pessoa está te vampirizando pelo umbilical aqui, berrando com você, se você souber como falar e jogar energia para a pessoa, você quebra a pessoa. E ela não te vampiriza. Entendeu? Que isso a gente chama de combate astral energético, né? Quando você sabe diferenciar qual é o nível que está... você me ataca por tal nível... E eu sei qual é o nível que eu tenho que agir para que você não seja vampirizado. Obviamente, para chegar nisso, a gente precisa ter um certo conhecimento. Sim. Que a maioria não tem. Hoje, se fosse para dar um conselho para o pessoal que não tem conhecimento nenhum, se afaste, porque você sente, mesmo sem conhecimento, você tem alguma percepção que aquilo não está te fazendo bem. Sim. Quando começa a incomodar é porque alguma coisa está errada.
Uma das coisas que eu mais gosto de ensinar para as pessoas, por exemplo, é você ensinar, eu brinco, né? Eu falo que adestrar o seu vampiro, né? Por exemplo, pessoas que fazem só, uma pessoa que só reclama, que só chama atenção e tal, ela tá de uma certa forma querendo a sua atenção, mesmo que seja por esse meio, né? Então, se a pessoa, por exemplo, ela só reclama, começa a se afastar. E na hora que ela fala coisas boas e positivas, você começa a dar atenção. Condicionamento operante. Exatamente, condicionamento operante. Então que ela começa a perceber, putz, quando eu reclamo, ela se afasta, me ignora, não está junto comigo. Quando eu falo uma coisa boa, faço uma coisa boa, ela me dá atenção. Subconscientemente a pessoa começa a perceber que está recebendo energia. E isso melhora para os dois, para ela que te vampirizava, né? Por isso eu sempre falo que a gente tem que pensar no todo, né? Sim. A gente tem que entender isso também. Porque às vezes, como você falou lá no começo, a vampirização ela acontece na maioria das vezes de uma maneira inconsciente. E infelizmente falando, às vezes a pessoa não tem essa noção. E você fazendo isso, você está ajudando ela também. Então isso é uma coisa bem legal, né? Pra gente pensar no todo. E obviamente é importante porque quando você faz práticas energéticas de defesa e proteção, práticas de subir a sua energia, é muito importante que todo aquele cansaço, todo aquele seu estresse emocional, todo aquele seu estresse mental, ele some. Eu vou até entrar, eu nem ia falar sobre isso, mas eu vou entrar só um pouquinho. Quando você fala de fazer práticas energéticas para subir a energia, ela pode ser feita respiração, incensos, meditação, próprio Qigong. Práticas energéticas envolve respiração, né? E o próprio Qigong e movimentos corporais. Tá. Quando eu falo prática energética, não tem incenso, não entra mantras, essas coisas não. O mantra até pode, mas assim, eu acho o mantra, a gente que estudou mantra lá fora, é uma coisa, a gente entende que é uma coisa muito complicada, assim, sabe? Eu mesmo não me atrevo muito a fazer mantras, né? Porque você começa assim a entender a importância do mantra e a força que ele tem. Ananda, o A no sânscrito quer dizer negação, então quando você fala Ananda, você está falando não felicidade. Porque o Ananda de felicidade que é falado no mantra é Ananda. É diferente. É um sotaque, um jeito de falar que a gente não tem. É porque no sânscrito eles têm vários locais de fono na língua que eles utilizam. Então quando eu falo um A longo, né, ele é diferente de um A curto. E o A curto significa uma coisa. Por exemplo, tem eu não vou lembrar o mantra agora, mas tem um mantra lá que é tipo, me leve à luz, né? Mas se você é receazinha, fala, não me leve à luz. Né? Então, por isso eu falo que eu sou muito... eu tomo muito cuidado em relação a essa questão do mantra, eu particularmente. Mas eu entendi, então são mais as práticas físicas. Por que eu falo física, Joana? Porque física é o jeito mais fácil de você atingir. Muitas pessoas falam para mim, Maurício, eu não consigo parar e respirar, Maurício, eu não consigo fazer isso. Faz prática física. Prática física, como eu falei, você não precisa ter a concepção energética, mas qual é o legal? Conforme você vai fazendo, você vai sentindo, daí você começa a perceber, fala, nossa, tem alguma coisa diferente. Tanto é que eu sempre falo para as pessoas, eu passo essa prática, eu falo, faça pelo menos 14 dias direitinho, você já vai sentir uma diferença. 21 dias, ótimo, que a sua rede neural já mudou totalmente, sua sinapse, cientificamente falando. São essas que você acabou de ensinar, do nariz. E assim, porque assim, você fala, Maurício, meditação é ótimo, Maurício, a questão de respiração é ótimo, maravilhoso, tanto é que eu sempre falo, é o seu alimento primordial, você consegue ficar sem comer dias, águas também sem dias, agora, respiração, tenta ficar dias sem conseguir, você não consegue. Nem um minuto. Então, seu alimento principal é só a respiração, tanto é que toda a filosofia oriental é baseada na respiração, né? Isso a gente tem que entender. Então, as práticas energéticas são práticas como Qigong, Liang Kun, e tem práticas de exercícios e práticas energéticas específico para isso. Por exemplo, tem lá uma prática energética, como eu te falei, para limpar o seu campo energético, para você tirar todas essas energias que estão impregnadas no seu corpo. Tem práticas que são complexas, que são alguns movimentos que você faz com o seu corpo, para que você possa chegar ao seu processo energético.
Existem práticas, por exemplo, que você faz para fortalecer a sua energia. Existem práticas, por exemplo, no domingo assim estava esbagaçado, na segunda eu acordei às 2h30 para fazer minhas práticas, só que daí eu fiz uma sequência de 4 horas, que eu falo que eu faço uma sequência mais punk de energia, que é prática de quebra de energia, que tira vírus, Pô, na segunda-feira eu consegui trabalhar numa boa. Então, assim, se você sabe trabalhar essa questão energética, ajuda muito. Então, assim, para as pessoas, e o qual é legal, que quando você começa, e aí você começa a não vampirizar mais, porque quando você começa a ter a energia bacana e elevada, automaticamente os seus processos... Ah, Maurício, eu sou uma pessoa que reclama muito. Você para de reclamar, porque você reclama muito porque não tem energia. Para de cobrar, para de julgar. Isso é legal, por isso eu falo, só tem benefícios, né? Você falou que a mulher sofre muito do vampirismo, até me espantei, 7 anos alimentando um homem há muito tempo. E a gente vê que tem garotas que se envolvem com outro. É bem complicado. Tinha um mestre meu que ele falava assim, ó, se tem uma pessoa que você não gosta de muitas coisas, essa pessoa você nunca pode transar com ela, porque a primeira coisa que tem na troca energética são as energias que estão de negativo na pessoa virem para você e que tem de negativo em você virem para a pessoa, né? E você acaba perdendo o que você tem de bom também. Assim, uma pessoa já dá um trabalhão, já é 7 anos, imagina quem se envolve com um monte. Porque eu sempre falo, eu sempre falo, tem até um vídeo meu que eu expliquei um pouquinho, bem superficial sobre isso, e eu falo que a gente não precisa ser um puritano, nada, né? Assim, a única coisa que eu falo é que você tem que ter... me fugiu a palavra aqui, mas é ter critérios. Cuidados, né? Eu vou dar um exemplo rapidinho aqui, não sei nem até se responsabilidade consigo mesmo. Exatamente, porque ó, vou dar um exemplo rapidinho. Eu peguei uma moça aqui uma vez para tratar e ela veio com pânico e depressão, mas assim, lá embaixo, né? E eu tratei ela, ela ficou redondinha, assim, energeticamente, espiritualmente, mentalmente. E depois de uns 2 meses, ela veio assim, mas ela estava totalmente mal. E eu fui ver, né? Eu falei, nossa, como tá, né? Desse jeito. Porque assim, geralmente quando você aprende a trabalhar essa energia, você não tem uma queda tão grande assim, né? E aí eu fui ver, eu falei para ela, putz, você começou a se envolver sexualmente com alguém? Ela falou, ah, Maurício, me envolvi. E eu falei, esse cara é meio perturbadinho? Ela falou, bastante. Então, ou seja, ela começou a se envolver, ela estava redondinha, limpinha, energética, toda aquela coisa que a gente trabalhou. Ela, logo no primeiro relacionamento, ela pegou um cara muito conturbado. E assim, eu falei, percebe se as mesmas coisas que você percebia nele não tá refletindo em você agora. Ela falou, putz, Maurício, total a ver que você está me falando. Eu tive que fazer todo um processo de limpeza. Entenda, pessoal, a mulherada aí, né? Que existem práticas energéticas para que você corte, para você não ficar alimentando 7 anos o cidadão, tá bom? É muito tempo para alimentar. Não é que assim, putz, fiz, ferrou, Maurício. Não, existem práticas que você corta essa ligação, tá? Que foi o que eu fiz com ela para poder reequilibrar isso. Então, a gente tem que entender que sim, tem um processo energético muito importante em relação à questão da mulher nessas questões energéticas sexuais, né? Porque olha, Joana, eu sempre falo, nós homens tem uma coisa feia pendurada lá, né? Agora, vocês é uma coisa que é dentro do corpo de vocês. Vocês querem uma coisa mais invasiva que isso? Isso que a gente tem que entender. Se na massagem, você sabe, se no toque já tem a troca energética, imagine eu entrar dentro de uma pessoa. Que troca energética é essa? É muito forte, né? E como está ligado ao Swadhisthana, que é esse chakra bem aqui de frente, acaba acontecendo isso. Infelizmente, a maioria dos homens energeticamente, existem práticas para os homens também, tá? Homens fiquem felizes com isso, que a gente aprende a cultivar essa energia. Aí você não vampiriza as mulheres, né? Agora, na maioria dos casos, os homens não sabem cultivar essa energia. E nós... Nem tem essa consciência que existe essa vampirização. Exatamente. E aí entra numa coisa que de repente eu sempre falo, será que de repente esse mundo às vezes não está tão louco que tem tanta dessas trocas energéticas por aí, né? Desse desequilíbrio que a gente está tendo. E mesmo quando você vê pessoas que se envolvem com várias pessoas, ou então com pessoas que já são comprometidas,
Você não está fazendo a troca com essa energia só da pessoa, mas com todas aquelas com as quais essa pessoa se relaciona. Então a carga é muito pesada para carregar. É grande. Exatamente. Esse é o ponto. Esse que você falou é o ponto. Né, gente? Coisa da gente. A gente vai aprendendo, né? Sim. A se proteger e até para passar uma coisa melhor, ao invés de também vampirizar os outros. Sim. Porque inconsciente a gente também faz isso. Maurício, eu ficaria aqui acho que o dia inteiro conversando com você, mas o vídeo ficaria muito longo. Mas o Maurício tem muitos vídeos no canal dele, eu vou deixar aqui para vocês assistirem. E eu, muito grata, muito obrigada, viu? Querida, obrigada mesmo. Oportunidade. E a gente vai marcar mais entrevista porque você assim, é uma fonte. Imagina, eu que agradeço. Tem muita coisa para passar para frente. Agradeço a todos de casa e curtam bastante o canal dela, que é um trabalho maravilhoso que ela está fazendo agora. Eu acho fenomenal, precisa muito. E não esqueçam, a melhor terapia é aquela que te faz bem.